Quando um determinado comportamento rompe essa barreira de um exagero, digamos assim, e se torna um transtorno, algo mais estruturado que chega, inclusive, a atrapalhar a vida da pessoa. Perfeito, né? Eu acho que essa questão é extremamente importante, porque o que eu vivencio dentro da área de atuação, né? Chegam muitos pacientes que dizem assim, eu tenho um transtorno alimentar. E eu até brinco, que eu digo assim, me convence que você tem um transtorno alimentar. O paciente já chega autodiagnosticado. Autodiagnosticado, né? E eu brinco, às vezes eu digo assim, então tá, então vamos lá, então me convence que você tem um transtorno alimentar. Quando a gente pensa num transtorno, para a gente falar de um transtorno, a gente precisa pensar em prejuízos. Sim. Né? Prejuízos reais. Prejuízos, seja na área, na saúde física, seja nas suas relações. Né? Então, a gente pensar em prejuízo, se a gente for olhar de uma forma mais prática, o que é um transtorno alimentar? Né? É quando a minha relação com o alimento, com o comer, com a comida, ele é disfuncional. Sim. Só que essa disfuncionalidade, ele pode atingir ali parâmetros muito diferentes. Ele pode atingir escalas, vamos dizer assim, que são diferentes, né? Então, para a gente pensar, a gente precisa pensar em prejuízos. Né? Eu tenho um prejuízo quanto à minha saúde, ou eu estou começando a ter um prejuízo quanto à minha saúde. Né? Tem uma parte muito interessante que eu gosto de trazer sempre a respeito de transtornos alimentares, é que antes da gente classificar alguém, né, com um transtorno alimentar, muitas vezes essa pessoa vai passar por um período de um comer disfuncional. Sim. Antes. Então, eu já tenho ali alguns sinais de perigo, eu já tenho ali alguns sinais de alerta no qual a gente já deve começar a intervir e não esperar se instalar um transtorno alimentar. Né? Porque para a gente falar de um transtorno alimentar, como se citou, como que a gente chega a essa conclusão? Utilizando critérios diagnósticos que muitas vezes eles são muito engessados. Sim. Né? Então, eu tenho pacientes na clínica que eles não preenchem todos os critérios, mas têm muitos prejuízos. Sim. Então, a gente precisa olhar para o transtorno como um transtorno, enquanto transtorno, quando a gente consegue realmente enquadrar, classificar, determinar ali o que aquela pessoa tem, mas a gente precisa olhar principalmente para aquele ser humano que está em sofrimento. Né? Então, se existe sofrimento, a gente precisa realmente começar a intervir já nesse processo. Certo. A questão da continuidade do comportamento, da continuidade ao longo do tempo, entra aí como critério? Com certeza. Estou perguntando isso porque, como eu disse na introdução do episódio, nós estamos num período em que estamos nos aproximando das festas de fim de ano e que muitas pessoas que talvez nunca apareceram lá na sua clínica vão exagerar. E geralmente as pessoas comem muito, é um período de muita comida, né, de muita abundância, e aí esse período passa e o comportamento alimentar da pessoa volta, digamos, para o normal, para o padrão. Então eu volto, né? A questão da temporalidade, da continuidade, entra aí como um critério para a gente discernir? Extremamente pertinente a sua fala. Extremamente importante, inclusive. Quando a gente fala de exagero, a gente não está falando de transtorno alimentar. Dentro da nossa subjetividade, todos nós, em alguns momentos, né, vamos ter momentos de exagero, para mais ou para menos. Inclusive porque nós somos seres sociais e nós comemos por diversos fatores. A gente não come só porque a gente está com fome ou para de comer porque está saciado. Mas eu como porque eu estou em um ambiente no qual tem muita comida envolvida, que é o que acontece realmente nesse período. Eu como porque é aquela comida da minha avó do Natal, que sempre eu como desde a minha infância, e aquele prato específico a minha avó só faz no Natal, então eu não quero perder a oportunidade de comer.
não é? Então, a gente come também porque, poxa, amanhã não vai ter mais. Eu vou comer hoje, mas amanhã não vai ter mais. Então, eu posso terminar exagerando em determinadas situações como essa. Isso que você falou, quando a gente olha para esse momento, né, de final de ano, Sim. quando a gente vai olhar para essas datas festivas, isso termina acontecendo muito, né? É por isso que eu digo que as pessoas às vezes chegam autodiagnosticadas, né? Ai, mas eu comi muito, eu fui lá no Natal, eu fui nas festas de fim de ano e eu não consegui me conter. Eu comia mais, eu sabia que eu não precisava comer. Então, dentro do consultório, a gente vai tentar entender quais são também as razões que levam aquele indivíduo a comer. Né? O que estava acontecendo? Só para fazer acho que isso é importantíssimo falar. Né? As pessoas confundem muito compulsão alimentar com exagero. Eu ia te perguntar isso. Vou aproveitar e deixar você falar, porque eu ia te fazer essa pergunta. Né? E nessa época, então, é uma época em que as pessoas, poxa, eu tive uma compulsão alimentar. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Tanto enquanto profissionais, quanto enquanto sociedade mesmo, né? Para a gente falar de uma compulsão alimentar, a gente precisa falar de algumas características muito específicas. É uma quantidade de comida muito maior do que aquele indivíduo ele come normalmente. Se a gente for olhar até no DSM, nos manuais diagnósticos, eles vão trazer, na verdade, que é uma quantidade de comida muito maior do que outra pessoa comeria naquele mesmo período de tempo. Sim. Tá? Existe uma discussão acadêmica, né, que eu, particularmente, na minha prática clínica, gosto de avaliar muito mais por este lado, eu acho que faz muito mais sentido, que é o seguinte: comparar com o quanto aquela mesma pessoa comeria naquele período de tempo. Por que que existe essa discussão, né, Paulo? Eu não sei o quanto a outra pessoa comeria. As necessidades, os hábitos, eles são muito diferentes. Então, se no meu dia a dia normal, a gente gosta de trazer comparação com... Não sei se pode falar marca aqui, como que... Sim, fique à vontade. Né? Mas essas... McDonald's, sim. por exemplo. Né? Eu, normalmente, se eu for ao McDonald's, eu como uma caixinha, a gente usa McDonald's porque todo mundo sabe o tamanho do sanduíche, do refrigerante e da batata. Sim. Né? Normalmente, se eu tiver num dia com fome e uma refeição, eu fiz as minhas duas, vamos imaginar assim, fiz as minhas refeições, chego à noite e vou lanchar no McDonald's, eu consigo comer uma promoção, né? Um lanche promocional daqueles. Pra gente falar em exagero, eu comi 2 lanches daquele. Pra gente falar em uma compulsão alimentar, a gente vai falar de uma pessoa que normalmente come um lanche, comer 3 lanches no mesmo período de tempo. Sim. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho que a gente consegue visualizar de uma forma tranquila. Sim, sim. Né? Então, não é porque eu comi um lanche mais uma batata ou mais um sorvete ou um milkshake que eu tive uma compulsão. A gente não significa que aquilo trazendo incômodo para a pessoa, aquilo trazendo realmente, né, uma preocupação, um alerta, a gente não vai olhar para isso, tá, ok, mas o que te levou, o que levou a comer isso? Né? Teve uma sensação de perda de controle? Eu queria parar de comer e sentia que eu não podia, que é outra característica para a gente falar de uma compulsão alimentar. Né? Não, eu até pensei em parar, mas, sei lá, tava todo mundo tomando milkshake, e aí eu resolvi tomar um pouco do milkshake, ou milkshake também, ou sorvete. Né? Então, contexto. Sim, sim. A gente sempre vai olhar para o contexto, para o que estava acontecendo. Por que o meu comportamento foi esse? Né? Então, acho que vai muito por aí. E a gente precisa ter esse cuidado, porque esse é um alerta até que eu faço quando eu converso com profissionais da saúde, com nutricionistas. Às vezes, eu trabalho com TCC. Né? Trabalho muito com TCC, então, dentro da TCC, a gente tem parte do princípio de que um pensamento vai gerar
emoção, vai gerar um comportamento e por aí vai, né? Então, quando eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão, eu tenho uma propensão muito maior a ter compulsão de fato. A reforçar o meu próprio comportamento, o autorreforçamento. Exatamente, né? Então, eu já tive casos no consultório que todos os casos são assim, não, mas eu gosto muito de citar esse caso, né? Numa primeira consulta, quando eu fiz essa pergunta para a pessoa, tá, ela falou para mim, eu tenho compulsão alimentar. Eu não posso também dizer que ela tem ou não tem numa primeira sessão, é tá, toda ok. uma avaliação, Vamos investigar, né? Mas nessa primeira sessão, quando ela chegou e me falou isso, eu pedi para ela, eu digo, tá, me fala por que você acredita disso. Me convence que você tem compulsão alimentar. E ela começou a falar e eu comecei a explicar um pouquinho para ela. E ela saiu de lá, ela disse, Marina, realmente, eu acho que eu não tenho uma compulsão alimentar. Claro, a gente continuou o trabalho. Depois, de fato, ela não tinha, né? Ela tinha alguns momentos de exagero. Mas nessa primeira sessão, ela saiu e conseguiu mudar o comportamento dela lá fora. Porque ela começou a observar, peraí, eu não preciso mais atender a isso daqui que eu acreditava que eu tinha.